Se você pensa que para ver vida alienígena é preciso sair da Terra e voar até as estrelas, você está redondamente enganado. Bem nos cantos mais intocados do nosso planeta, existem espécies de árvores tão bizarras que parecem criaturas de uma galáxia distante. Há raízes que se elevam para respirar acima da água, copas de árvores em forma de cogumelos pré-históricos, e até troncos de árvores que podem armazenar um oceano para sobreviver em condições infernais. Prepare-se para embarcar em uma jornada de descoberta das 12 árvores mais estranhas do mundo. O que você está prestes a ver mudará completamente a sua percepção da natureza. Antes de começarmos, você consegue adivinhar qual árvore consegue dormir à noite? Inscreva-se no canal para descobrir a resposta. Curta se você ama a natureza e nos diga de qual parte do mundo você está nos assistindo. 1. A centenária árvore de bordo japonesa. Imagine-se entrando em um tranquilo jardim zen em Nara e sendo imediatamente dominado por uma vibrante cor vermelho escarlate, tão intensa que você tem a sensação de que a árvore à sua frente foi feita de rubis translúcidos. Sob a copa ampla, a luz do sol filtra suavemente, tecendo um caleidoscópio de tons vermelhos e amarelos, que cobrem o tapete de musgo verde esmeralda abaixo. Os galhos retorcidos por mais de 4 séculos de existência estendem-se no ar como veias vivas, sustentando cada folha delicada que balança suavemente com a brisa. É uma imagem de equilíbrio perfeito, uma escultura viva que transcende a simplicidade da natureza. Este exemplar de Acer palmatum, com mais de 400 anos de história, é considerado um tesouro botânico do Japão. Ao contrário dos bordos comuns, sua forma foi moldada por gerações de mestres jardineiros, mantendo uma estrutura baixa, mas expansiva, simbolizando a harmonia. A cada outono, as cores da árvore atingem uma vivacidade quase irreal, tornando-se um ponto de peregrinação para fotógrafos de todo o mundo. Na cultura japonesa, a árvore não é apenas uma planta, mas também um símbolo de paciência, contemplação e da beleza da imperfeição. Acredita-se que contemplar este bordo é uma forma de meditação profunda, lembrando que a grandeza é construída lentamente, folha por folha, século após século. 2. A figueira de Bengala, ou banyan. Diante de seus olhos, uma paisagem que mais parece uma floresta antiga, onde troncos entrelaçados formam um labirinto vasto, cobrindo hectares de terra. Mas ao se aproximar, a verdade se revela surpreendente. Todo esse ecossistema colossal pertence, na verdade, a uma única árvore. De sua densa folhagem, milhares de raízes aéreas descem como tentáculos de madeira, penetrando no solo e transformando-se em novos pilares que continuam a sustentar uma coroa verde interminável. Essa é a figueira de Bengala, uma obra de arquitetura viva da natureza que parece expandir-se em silêncio, como um império vegetal que se espalha pela terra. A Ficus bengalensis, também conhecida como figueira indiana, tem a capacidade de criar a maior sombra do mundo. Um único espécime pode atingir uma circunferência de mais de 400 metros, com milhares de troncos secundários funcionando como um corpo unificado. Suas grandes folhas verde escuras proporcionam um refúgio seguro para pessoas e animais de todas as espécies. Na Índia, a figueira de Bengala é reverenciada como Vad Vriksha, símbolo de vida eterna e fertilidade. Sob sua sombra, acredita-se que os deuses descansam e os sábios encontram a iluminação. A figueira de Bengala não é apenas uma árvore, mas uma comunidade viva, um gigante silencioso que existe há milênios. Imagine-se no coração do deserto mais inóspito, onde a areia quente se estende infinitamente e a vida parece impossível de existir. E de repente, surge uma coluna radiante, em tons de amarelo e verde esmeralda. A tamareira se ergue com uma majestade real,
com suas folhas em forma de plumas verdes balançando suavemente sob o sol escaldante. Do tronco pendem cachos de frutos doces e brilhantes como o âmbar, que oferecem uma fonte valiosa de energia no ambiente mais hostil da Terra. Ela é a rainha do oásis, o farol de vida que guia os viajantes em meio ao nada. A tamareira Phoenix dactilífera é uma verdadeira maravilha biológica. Suas raízes podem penetrar profundamente em busca de água subterrânea, enquanto suas folhas suportam temperaturas acima dos 50 graus Celsius. Por mais de 5.000 anos, essa árvore tem alimentado civilizações no Oriente Médio e no norte da África, com sua madeira, folhas e frutos essenciais para os humanos. Na cultura árabe, ela é reverenciada como a árvore da vida, símbolo de hospitalidade, generosidade e força espiritual diante da adversidade. A tamareira nos lembra que, mesmo na mais extrema adversidade, a natureza sempre nos concede uma vida abundante. Se você se perder em uma floresta tropical em Mindanao ou na Indonésia, é bem provável que você se sinta como se tivesse entrado em uma galeria de arte surreal. Diante de você, surge um tronco de árvore incrivelmente vibrante, como se um gigante o tivesse pintado com um pincel neon por muitos anos. Faixas de verde-limão, azul cobalto, laranja-fogo, marrom-terra e roxo se entrelaçam ao longo do tronco, criando uma pintura viva que se estende da base ao topo. Isso não é produto da ação humana ou um efeito artificial. É a pele viva da árvore, contando sua história de cores sob a luz do sol. O eucalipto arco-íris é uma criatura botânica única, a única espécie de eucalipto que cresce em florestas tropicais e também uma das raras que se espalha naturalmente para o hemisfério norte. Essa beleza deslumbrante vem de um processo biológico contínuo. À medida que a casca antiga se desprende em diferentes épocas do ano, a camada jovem de tecido é exposta com uma cor verde clara, que gradualmente oxida ao entrar em contato com o ar e a umidade, passando por todo o espectro do arco-íris antes de escurecer novamente. O eucalipto arco-íris nos lembra que é a mudança, a fragilidade e as marcas do tempo que criam a beleza mais radiante da natureza. Imagine-se diante de um gigante da floresta tropical, tão alto que parece sustentar o próprio céu com seu tronco colossal. O tronco da sumaúma não é liso. Quando jovem, é coberto por espinhos cônicos como uma armadura natural. E quando adulta, a base é sustentada por raízes tabulares gigantescas que se espalham como as muralhas de um castelo antigo, elevando-se vários metros acima do solo. O mais mágico acontece quando os frutos se abrem, liberando uma chuva de fibras brancas e macias que cobrem a floresta, como se estivesse nevando no meio dos trópicos. Essa é a fibra kapok, ou paina, tão leve que pode flutuar na água e é completamente impermeável. A ceiba pentandra é uma das árvores mais altas das Américas e da África, podendo atingir 70 metros, criando um microclima que sustenta milhares de seres vivos em seus galhos e folhas. Na civilização maia, a sumaúma era a árvore sagrada do universo, onde as raízes alcançavam o submundo e os galhos sustentavam o céu. Ela simboliza a força duradoura, a conexão cósmica e lembra aos humanos que são apenas uma pequena parte da estrutura sagrada da natureza. Imagine-se entrando em um sonho púrpura, onde o céu é tecido por milhares de cachos de flores pendurados como uma chuva silenciosa. Ao caminhar sob os gigantescos túneis de glicínias, a realidade parece se dissolver, dando lugar a um aroma doce e inebriante que envolve o ambiente e o transporta para outro mundo. Os cachos de flores roxas, azuis e brancas caem como estalactites vivas, balançando suavemente ao som ininterrupto de insetos e da brisa leve. Embora biologicamente seja apenas uma trepadeira, as antigas glicínias no Japão foram pacientemente moldadas por humanos por mais de um século,
para assumirem a majestade de uma árvore antiga e verdadeira. Os pesados cachos de flores são tão densos que precisam ser sustentados por um complexo sistema de treliças de madeira e metal, cobrindo milhares de metros quadrados. Na cultura oriental, a glicínia é um símbolo de longevidade, paciência e devoção duradoura. O tronco retorcido conta a história do tempo, do cuidado humano e da resiliência da natureza. A glicínia nos lembra que a verdadeira grandeza não vem da força, mas da beleza suave, da persistência e da resistência ao longo dos anos. Imagine-se diante de um ser vivo colossal, tão antigo que parece ter saído de uma lenda para afirmar sua presença eterna na Terra. O carvalho-anjo não apenas cresce para cima, mas também estende seus braços de madeira retorcidos em todas as direções com uma ousadia majestosa. Muitos de seus galhos pesados e envelhecidos, com o tempo, tocaram lentamente o chão e depois continuaram a crescer em outros lugares, como se a árvore estivesse abraçando o mundo em um eterno gesto protetor. A copa se espalha, formando uma imensa abóbada natural, onde a luz do sol penetra em finos fios dourados, derramando-se em uma sombra fresca e tranquila. Localizada na ilha Jones, Carolina do Sul, esta Carvalho Virgínia tem cerca de 500 anos, com galhos que se estendem por 57 metros e uma área de sombra de mais de 1.600 metros quadrados, suficiente para abrigar milhares de pessoas. Tendo sobrevivido a inúmeras tempestades, inundações e a expansão humana incessante, o carvalho-anjo permanece como uma testemunha viva da história. Ele irradia uma sensação de paz sagrada, convidando à quietude e ao respeito. A árvore é um símbolo de resiliência, sabedoria silenciosa e da profunda conexão entre os seres humanos e as raízes da terra. Imagine um tronco de árvore escuro, áspero e antigo, onde de repente milhares de pequenas flores cor-de-rosa fúcsia vibrantes brotam diretamente da madeira ancestral. Sem galhos jovens ou brotos para sustentá-las, as flores parecem jorrar diretamente do coração do tronco, criando uma cena tão peculiar que parece saída de um conto de fadas. A cor é tão intensa que dá a sensação de que a árvore está sangrando pétalas luminosas, quebrando todas as regras de simetria familiares do mundo vegetal. Esse fenômeno peculiar é conhecido como caulifloria, ou seja, florescer diretamente do tronco. Diferente da maioria das outras espécies, a Cercis siliquastrum desenvolve seus botões florais diretamente no tronco principal e nos galhos mais antigos. Originária da ensolarada região do Mediterrâneo, essa árvore possui uma incrível capacidade de adaptação a solos secos e climas adversos. As flores da árvore não são apenas bonitas, mas também comestíveis, com um sabor levemente ácido e surpreendente. Associada à lenda de Judas Iscariotes, a árvore de Judas simboliza um renascimento poderoso. A capacidade de florescer das partes mais profundas, antigas e antes feridas. Ela nos lembra que até as cicatrizes do tempo podem se transformar em beleza e nova vida. No vasto espaço da savana africana, o baobá surge como um gigante pré-histórico, desafiando todas as regras estéticas convencionais da natureza. O tronco, enorme e inchado, parece uma torre de pedra viva, enquanto no topo, galhos curtos, nus e retorcidos, se assemelham a dedos secos estendendo-se para o céu. Ao pôr do sol africano, a silhueta do baobá é ao mesmo tempo estranha e majestosa, facilmente nos fazendo lembrar de uma árvore que os deuses arrancaram e plantaram de cabeça para baixo, com as raízes apontando para o céu. Mas por trás dessa forma incomum, há um milagre de sobrevivência. O baobá é o gigantesco reservatório de água do continente africano,
O tronco esponjoso pode armazenar até 120 mil litros de água, permitindo que sobreviva às secas mais severas do planeta. Muitos indivíduos já viveram por mais de 2.000 anos, com troncos ocos que foram usados como abrigo, armazéns e espaços comunitários. Reverenciado como a árvore da vida, o baobá ocupa um lugar central na espiritualidade de muitas aldeias africanas. Ele oferece sombra, água e alimento, simbolizando resiliência, generosidade e a eterna maternidade da terra. Imagine uma floresta de beleza sombria e misteriosa, que se ergue diretamente das águas calmas dos pântanos profundos do sul dos Estados Unidos. O ambiente está sempre coberto por uma névoa, dando a sensação de que o tempo parou. O mais estranho não está nos troncos altos, mas nas centenas de protuberâncias cônicas que emergem da água ao redor, parecendo dedos tentando alcançar a superfície do pântano. Essas estruturas são chamadas de pneumatóforos e ajudam o cipreste calvo a absorver oxigênio em ambientes alagados, onde a maioria das outras árvores não consegue sobreviver. Essa capacidade de adaptação única o transformou no mestre da sobrevivência do pântano. A madeira da árvore contém um alto teor de óleo natural, o que a torna quase imune à deterioração, permitindo que a árvore resista por milhares de anos, mesmo estando frequentemente submersa. O cipreste calvo não é apenas uma espécie de planta, mas a alma do ecossistema do pântano. Sua presença cria um espaço tranquilo e sagrado, onde o ser humano pode sentir o ritmo lento da natureza. Ele nos lembra que a vida sempre encontra um caminho para existir, mesmo nas condições mais adversas e aparentemente sem vida. Você está de pé aos pés de um ser vivo tão colossal que seus olhos não conseguem abarcar toda a sua altura. O tronco da sequoia, coberto por uma casca grossa, avermelhada e fibrosa, parece a perna de uma criatura antiga repousando na encosta da montanha. Nuvens flutuam na metade do tronco, e o ar ao redor parece impregnado de uma energia primordial, fazendo você sentir que está diante de um guardião que testemunhou a ascensão e queda de inúmeras civilizações. A Sequoia Dendron Giganteum é o ser vivo de maior massa que já existiu na Terra. Indivíduos famosos como o General Sherman possuem um volume de mais de 1.400 metros cúbicos de madeira e uma longevidade que excede os 3.000 anos. A casca rica em taninos da sequoia a torna quase imune a incêndios florestais, pragas e às intempéries do tempo, permitindo que a árvore continue a crescer enquanto o mundo ao seu redor muda. A sequoia é um fóssil vivo, um remanescente da era dos gigantes. Na perspectiva espiritual moderna, ela simboliza a resiliência e a visão de longo alcance. A árvore nos ensina a lição da paciência, lembrando que as preocupações atuais são apenas momentos passageiros em comparação com a eternidade registrada em cada um de seus anéis de crescimento. Diante de você está uma criatura bizarra, que parece ter saído de um planeta distante, ou um resquício da era dos dinossauros. O tronco da árvore é grosso, áspero e prateado, de onde se estendem centenas de galhos para o céu, formando uma copa geometricamente perfeita, semelhante a um cogumelo gigante ou um guarda-chuva pré-histórico. Mas o verdadeiro mistério da árvore sangue de dragão reside em seu interior. Quando ferida, a árvore não expele seiva transparente como outras espécies, mas sim uma resina espessa e de um vermelho escuro e intenso que parece sangue jorrando. Essa resina, conhecida como sangue de dragão, oxida em contato com o ar e há milhares de anos é procurada por suas propriedades místicas. Desde a Roma antiga, o sangue de dragão era usado como medicamento, corante e material precioso para artesãos que fabricavam instrumentos musicais de alta qualidade. Símbolo das Ilhas Canárias,
A árvore sangue de dragão está ligada a antigas lendas que contam que dragões, após a morte, se transformaram em árvores para continuar a proteger a terra. Com sua longevidade lendária, ela simboliza a imortalidade do conhecimento e os mistérios profundos que ainda existem em nosso mundo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de descoberta das 12 árvores mais peculiares do planeta. Seres vivos com formas que desafiam a imaginação e histórias que transcendem o tempo humano. Do deserto inóspito às florestas úmidas e profundas, cada árvore é um testemunho da força, sabedoria e resiliência silenciosa da natureza. Elas nos lembram que a Terra ainda guarda maravilhas incalculáveis a serem exploradas. Se você ficou maravilhado, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar sua opinião. Dentre esses 12 gigantes, qual árvore você mais anseia em ver com seus próprios olhos?